Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu retorno ao Android, tá? Depois de uma temporada utilizando o iPhone 12 Pro Max como celular principal, eu acabei voltando para o aparelho da Samsung, agora o Galaxy S21 Ultra. Então neste vídeo eu vou contar por que eu fiz essa troca e como essa troca está funcionando aqui em casa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então antes de mais nada eu gostaria de falar que eu não tenho uma preferência, que graças a Deus eu gosto dos dois sistemas operacionais por motivos diferentes, mas eu gosto dos dois, uso os dois sem frescura nenhuma, sem a menor clubismo, sabe? Eu não tenho aquele negócio eu não sou do time Android ou do time iPhone, eu uso tecnologia, eu gosto de tecnologia e gosto do que cada aparelho pode me trazer de melhor, tá? Então, dito isso, né, vamos tirar as capinhas até para ficar um pouco mais fácil. Muita gente gosta de ver o aparelho sem a capinha, então vamos deixar um ao lado do outro como eles chegam na nossa casa, né, sem a roupinha. Então vamos lá. Então, os dois aparelhos aqui. Primeiro ponto interessante, né? Eles têm propostas diferentes até com relação ao formato da tela. A tela da Samsung ele é um pouquinho mais estreita, o aparelho fica um pouquinho melhor na mão, não é tão largo quanto o iPhone, mas obviamente que eu destruo isso quando eu uso essa capinha com a caneta, que aí ele fica mais largo. Mas isso nunca foi uma coisa que me interessou, que foi assim, nunca foi nenhum grande problema. Então, falando um pouquinho aqui dos dois aparelhos. Eu me sinto muito bem com os dois, o desempenho dos dois é um desempenho excelente, que eu não posso reclamar de maneira alguma. Até agora eu vou mostrar para vocês aqui em um aplicativo de benchmark. Vou tirar a sujeirinha da tela, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro não sei porque que veio a notificação, mas vamos lá. Vamos mostrar aqui o histórico, né? Era isso que eu queria, vamos lá. Pegar aqui o histórico do benchmark que eu fiz aqui com esse aplicativo aqui, ó, o Geekbench 5. Então aqui só para vocês terem uma ideia da diferença de performance, o último teste com cada um deles. Então, falando de performance, fica claro que o iPhone tem muito mais poder de fogo, né? Nós estamos falando de 1595, praticamente 1600 contra 1056 em single core e praticamente 4200, né, contra 3200, vamos arredondar também para cima do aparelho da Samsung. Então, realmente, em performance, o iPhone manda muito bem, tá? Então que isso fique muito claro, que esse é um dos motivos do desempenho dele ser tão redondo, funcionar tão bem na maior parte do tempo. Agora, vamos falar um pouco do uso. O que me fez voltar o chip para o aparelho da Samsung? Bom, primeiro ponto, que eu tenho saído somente em casos de emergência, né? Estou seguindo à risca aí a pandemia, estou conseguindo trabalhar em casa. E o que acontece? Na hora de fazer um pagamento de máscara com o iPhone não dá. Eu tenho que digitar a senha aqui na frente da pessoa, posicionando ali em cima do POS, então não é tão seguro, não é tão rápido, não é legal de fazer uma compra assim. Obviamente que muitas vezes você coloca a digital ou até o reconhecimento de face e precisa, dependendo do valor, ainda assim adicionar a sua senha, mas aí você vai estar adicionando no POS, que você inclina para você, que é outra parada, tá? Então, realmente, primeiro ponto é a tranquilidade de poder fazer compras para coisas básicas. O que eu tenho saído é para mercado, farmácia e posto de gasolina. Então, poder fazer uma compra somente com o dedão aqui. Poder receber um motoboy trazendo alguma compra que eu preciso fazer o pagamento aqui, também só colocando o dedo sem digitar a senha. Então, esse é um ponto muito importante hoje para mim. Segundo ponto importante, apesar de gostar muito das câmeras, do conjunto aqui de câmeras do iPhone, eu acho um dos melhores até hoje, realmente é sensacional. Essas lentes aqui com zoom de 10 vezes, zoom ótico de 10 vezes, no meu uso
faz diferença. Muitas vezes eu quero tirar alguma foto, eu estou fora, dentro do carro, né, gente? Porque não tem como ficar saindo por aí no meio de uma pandemia, mas mesmo em lugares que eu estou protegido, como o meu carro, o zoom faz uma diferença quando você está de longe, da janela, do teu carro, da janela do teu apartamento. Então eu achei muito mais útil ter essa possibilidade. Mas o grande ganho, na minha opinião, sem dúvida alguma, é a questão da digital para fazer pagamento, tá? Então realmente isso é que acabou meio que mandando nessa minha troca de chip. Por que que eu digo isso? Porque em casa eu uso os dois aparelhos ao mesmo tempo. Ó, questão de tamanho, eles são muito parecidos. Questão de performance, apesar dos números aí de benchmark do iPhone serem bem melhores, brutalmente melhores, o aparelho ser super estável, eu sinto o Galaxy também muito estável, tá? E existe algum problema, existe algum dissabor, vamos dizer assim, na questão do uso? Vou dizer para vocês. Por exemplo, citar um caso real, eu fui fazer a configuração dos dois aparelhos para poder jogar o chip aqui. Normalmente eu tenho os mesmos aplicativos nos dois aparelhos. Isso é muito bom porque me deixa essa troca, tanto de um lado quanto do outro, praticamente instantânea. Eu tenho que fazer basicamente o login no WhatsApp e obviamente no banco e está resolvido a história. Então é muito simples para mim fazer a troca para um lado ou para o outro. Em casa eu uso 50% do tempo cada um, não uso mais tempo um ou outro, tá? Mas o que acontece? Fazer o pagamento com o dedo e o zoom, e agora que eu descobri também faz alguns dias, o modo macro desse aparelho da Samsung é sensacional também, é muito acima de qualquer coisa que eu tenha visto em aparelhos, principalmente como esse que não tem uma lente de macro. Então assim, são fatores que me fizeram fazer a troca, principalmente a questão de pagamento fora de casa, tá? Então basicamente foi isso. Performance, gosto dos dois. O que eu já estava comentando, eu acabei atravessando a história, um único ponto que para mim faz uma diferença. Tudo parece mais simples no iOS. Vou citar um exemplo. É raro, hoje, eu não acho que nenhum trava mais do que o outro, tá? Muita gente fala, iPhone não trava. Eventualmente ele pode travar sim. Como no meu caso eu testo muita coisa diferente, eu consigo fazer ele travar. É uma questão de tempo. Qualquer aparelho na minha mão acaba travando. Muitas vezes eu estou testando aplicativos em desenvolvimento ainda. Então, mais cedo ou mais tarde vai travar. Então para mim isso é irrelevante, isso não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença? Existem algumas coisas que funcionam melhor no iPhone, que o processo é sem falhas. Vou citar um exemplo. Não vou nem falar quem é o culpado, para mim pode ser o Itaú, mas provavelmente é o Itaú, não é a Samsung, mas o fato é que existe um desenvolvimento mais redondo dos aplicativos no lado do aparelho da maçã. Vou citar o exemplo então. Eu estava fazendo o cadastro dos meus cartões, um cartão de débito e um cartão de crédito nesse aparelho aqui, tá? Eu consegui o cartão de débito, de crédito tranquilamente, foi fácil, até porque eu estou usando o cartão da Samsung, foi tranquilo, tinha já o outro cadastrado. Fui ativar, não aceitou a ativação, mas era um cartão que eu já estava pensando em cancelar e acabei aproveitando o gancho e cancelei. Mas ele deu problema e não ativava pelo aplicativo de jeito nenhum. O cartão de débito começou a dar o seguinte erro no cadastramento desse cartão do Itaú. Começou a dar um erro de que o CPF do dono do cartão era diferente do dono da conta. Gente, é o meu cartão de débito da conta, não tem por que isso dar errado. E deu errado. Como eu consegui? Quando eu fui cadastrar no relógio deu certo. Aí eu tive que desinstalar o aplicativo do celular, reinstalar umas 2 vezes. E na terceira vez que eu fiz isso e tentei um novo cadastro, ele funcionou. Então existem coisas inexplicáveis que não funcionam como deveriam no iPhone, no Android e no iPhone. Essa mesma tarefa eu fiz em 1 minuto, eu fiz em 30 segundos. Foi o tempo de cair no site, o site desbloqueia pela face e aí ele já pedia para confirmar se você estava desbloqueando aquele cartão para usar com pagamento, né, com a carteira digital, e estava resolvido. Então isso é só para citar um exemplo.
As coisas acontecem de uma forma mais fluida no iPhone. Depois que está tudo instalado, tem problema no Android? Não, é muito difícil, gente. É o que eu falo, como eu testo muita coisa, eu posso arrumar algum problema, porque eu estou me esforçando para isso, mas para uma pessoa normal, eu acho que não dá para falar que um é melhor, um é mais estável do que o outro. Um ponto interessante, essa tela aqui ela está funcionando com 120, né, de velocidade, então realmente ela está super fluida, não dá para reclamar, realmente ela está lisinha, então está bem agradável de utilizar. Gosto mais da forma de organizar aqui as pastas, até por ter mais espaço. Olha, eu tenho 5 em cada linha, aqui eu tenho 4, então eu acabo gostando mais de organizar minha tela no Android do que no iPhone. E assim, de resto, gente, eu uso os dois aparelhos de uma forma super tranquila. Um ponto adicional, vamos falar, né, já que agora estou voltando às capinhas, tá? Essa capinha com a caneta, para mim, faz uma diferença, porque eu realmente gosto disso e é legal poder editar ou fazer até uma capinha de forma remota. Estou fora e já subi o vídeo, mas, putz, não gostei da capinha, quero melhorar alguma coisa, ou preciso publicar alguma coisa remoto, vou gravar e já vou publicar. Aqui eu faço a capinha, no iPhone eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu não comprei o aplicativo no iPhone, só por isso, está comprado no Android. Segundo motivo, por conta da caneta. A caneta me dá mais precisão na hora de fazer, de escrever o texto, de fazer a capinha ficar ajeitadinha. Então, acaba sendo mais interessante porque aqui eu consigo fazer várias coisas, né? Puxa, eu estou na casa de um familiar, perdão, gente, de um familiar, de algum amigo, é raro isso, né, com a pandemia, mas putz, fui visitar o meu sogro, preciso mostrar alguma coisa para ele, eu consigo somente com esse aparelho espelhar de uma maneira mais simples do que o iPhone, tá? Então existem algumas vantagens, algumas facilidades quando eu estou com o Android. Prefiro o Android do que o iOS? Não. Prefiro o iOS do que o Android? Não. Eles se complementam, eu uso para, por vezes, nas mesmas funções, em outras para funções diferentes, mas sou feliz com os dois. Se pedir para usar somente o iPhone, como eu fiquei vários meses, usei feliz, o aparelho é estável, as fotos são bonitas, os vídeos redondinhos, não tem nenhum grande problema de superaquecimento e a bateria desse cara aqui do 12 Pro Max é melhor sim, apesar de ser menor, melhor do que do Note 20 Ultra e do S21 Ultra. É uma bateria que dura mais. Tá? Agora, tiver que usar, como estou usando agora o Android, estou usando somente pela questão dos pagamentos, tá? Senão poderia ter continuado com o iPhone, mas não sinto nenhum problema de usar um ou outro. Então a troca foi por conta disso. Tive perda? Tive uma perda só. Voltei a usar aqui o Android Auto, né? Como eu comentei com vocês, que era um ponto que me causava problema, eu enfrentei alguns travamentos, eu não gostava muito do Android Auto no meu carro, que é um carro da Renault. Neste aparelho aqui até agora não travou, não sei se era alguma incompatibilidade, algum problema do Note 20 Ultra, mas até agora não travou. Tenho perda nessa história? Vou contar para vocês, tem uma perda e um ganho, tá? Primeira coisa que é a perda desse lado, por estar usando Android. Eu não tenho aquela tela dividida no Media Center do carro, que eu cheguei a mostrar para vocês num vídeo aqui do canal, que eu conseguia ver várias coisas ali, várias informações, a informação do álbum que eu estava ouvindo, junto com a outra metade, o mapa. Então não tenho mais isso. Isso para mim é um ponto negativo. Mas um ponto positivo muito curioso. Toda vez que eu entro no carro e estou com esse aparelho aqui bloqueado, ele não consegue duas coisas. Ele não consegue achar nenhuma playlist e mesmo depois, só quando eu desbloqueio, eu escolho a playlist que ele vai certinho. Se eu tô com ele no bolso, eu quero ouvir música quando eu entro no carro, ele vai dar uma lista vazia, não vai tocar as músicas via Bluetooth que eu estava usando no Spotify. Enquanto que o Android, ele entende que a última lista que eu estava utilizando é a lista que ele vai tocar via Bluetooth. Isso é muito legal, isso facilita porque eu não preciso ficar abrindo, desbloqueando o celular, entrando no Spotify e escolhendo a playlist para tocar.
entendeu? Ele já toca direto na última playlist. Então isso aqui acabou sendo uma vantagem, é meio besta, mas super interessante, mas tive o prejuízo da tela dividida. Mas não dá para ganhar sempre, pelo menos até agora ele está super estável. Então eu acho que é isso. Esses são os motivos dessa troca, né? Não são grandes motivos, são detalhes, e é o que eu sempre quis dizer em vários vídeos. Hoje em dia, ainda mais falando de top de linha, a diferença ela está nos detalhes. Então você vai ter pouca coisa ali que um é realmente melhor do que o outro. Então não dá para ter preconceito com uma marca ou com outra porque um é melhor, o outro porque o outro é pior e vice-versa, tá? Eles são excelentes, estamos falando de tops de linha, então tem aparelho ali com muito gás para dar, muito desempenho, que dá para você trabalhar com muita coisa, seja com Android ou com iOS. Fechando, para não deixar esquecer que é importante também, tá? Aqui no Android é mais interessante trabalhar com o modo DeX, seja sem fio ou com um cabinho. Esse modo DeX aqui, e realmente ele faz a diferença, não existe no Android, então no iOS. Então se você precisa desse modo DeX, aqui você vai ter, e o desempenho com 16 de RAM aqui tá show de bola, tá muito legal, tá bom? Então acho que é isso. Bom, pessoal, então é isso. Como eu disse, né, aqui nós temos um comparativo, na minha opinião, sem vencedores, tá? Os dois aparelhos mandam muito bem. Se você escolher qualquer um, você vai ser muito bem servido, tá? Eu diria que o iPhone acaba ganhando em 2 pontos, apenas 2 pontos, que é, primeiro, assistência técnica, realmente é melhor, é superior, é mais fácil de lidar, é mais rápida. Se tiver que trocar, eles trocam logo, te dão um aparelho novo, então é muito mais interessante neste ponto do que a Samsung. E também a questão das atualizações. Aqui atualizou atualizou todo mundo, e no mínimo 5 anos de atualizações você pode ter certeza que você vai ter nesse aparelho, enquanto aqui você tem, acho que 3 atualizações de sistema, se não falha a memória, e 4 anos de como chama, de pacotes de segurança, tá? Só que é aquela história, demora para chegar no Brasil, sai no mundo inteiro e você fica na fila, e demora, e resolvem de uma hora para outra, agora vai de 3 em 3 meses, atualizações, aí sai uma atualização super legal lá fora e não chega no seu aparelho. Então essa parte de atualizações é um pouquinho mais chatinha no Android, especificamente aí na Samsung. Pior na linha Note, sempre parece que a linha Note fica para depois, na linha S um pouquinho melhor. Mas não é também algo que vai matar ninguém, né? Tem que esperar um pouquinho mais para uma atualização. A parte do suporte técnico eu acho sim importante, mas atualizações dá para conviver, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.